Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Bruna, eu sou arquiteta de interiores e hoje eu vou mostrar para vocês como nós precificamos os projetos aqui no escritório. Eu vou mostrar essa calculadora que nós desenvolvemos e tem sido muito útil aqui no dia a dia do escritório para montar a proposta, para elaborar orçamentos aqui para os nossos clientes, tá? Então, hoje, o que faz mais sentido aqui no escritório é considerar a precificação por hora, tá? Então, como que a gente faz? Primeiro, a gente estabelece os custos fixos mensais. Então, nessa primeira etapa, nós vamos preencher aqui nessa calculadora todos os custos fixos do escritório de forma mensal. Então, o seu prolabore, os gastos fixos, gastos variáveis, softwares, marketing. Então, assim, provavelmente você já deve ter aí uma planilha com tudo que você gasta, com tudo que você tem para pagar mensalmente. Você pode somar tudo e preencher em algum campo aqui, ou você pode ir fazendo aqui separadamente, como está na planilha, tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo rapidamente, porque eu quero explicar como que funciona e o porquê também que a gente chegou nesse método, tá? Antigamente, muito no início do escritório, a gente cobrava por metro quadrado. Depois a gente viu que esse método não fazia mais sentido. A gente passou a cobrar por ambiente, porque hoje aqui nós trabalhamos com design de interiores. Então, nós fazemos muito projetos de ambientes. Então, geralmente o cliente quer fazer a cozinha, ou a sala, ou o apartamento completo, enfim, mas tem muito ambientes assim, consultorias. Então, a gente chegou num método de cobrar por ambiente. E agora, o que tem feito mais sentido é cobrar por hora. Então, a gente tem mapeado todos os nossos custos mensais e aqui eu vou dar um exemplo para vocês de como que seria, tá? Vamos considerar aqui que os nossos custos mensais seja esse, 9.750. Isso já considerando um prolabore, tá? E aí, aqui, a segunda etapa, nós vamos colocar a nossa capacidade produtiva por mês. Hoje, na minha realidade, com a minha rotina, tem feito mais sentido, é o que eu estou conseguindo produzir, né? 120 horas ali por mês. A minha margem de lucro ainda é um pouco baixa, tá? Eu tenho considerado 20% de lucro nos projetos. Eu sei que tem escritórios e arquitetos que usam uma porcentagem muito maior, mas por enquanto isso está fazendo sentido aqui na minha realidade, tá? O imposto você vai considerar de 6 a 10, precisa ver o que faz sentido para você. Bom, aqui, o que acontece? O interessante dessa calculadora é que a gente pode personalizar cada projeto. Então, assim, eu vi que tem alguns escritórios que eles precificam o preço, né, os custos e encontram o valor da hora, né, da hora técnica e depois fazem uma base de quanto leva para produzir por metro quadrado, um projeto completo. Né? Tem escritórios que tem uma média de 1 hora e 35 minutos ali para fazer por metro quadrado. Porém, nesse método você consegue especificar exatamente o que o cliente precisa. Então, hoje, vamos considerar aqui como se fosse um projeto mais básico, tá? Uma consultoria. Então, eu vou considerar aqui 2 horas de reunião, 2 horas para definir o layout, vamos considerar que é um ambiente só, né? Um ambiente pequeno. Vamos considerar umas 6 horas de modelagem, 3 horas de renderização. Não vai ter projeto executivo, mas eu vou montar uma apresentação como se fosse uma consultoria, tá? Então, aqui a gente chegou em 14 horas e ele deu o valor de R$ 1.500 e aqui ele dá uma sugestão de pagamento, tá? Então, 50% de entrada, o saldo dividido em 3 vezes. Hoje, o legal é que a gente consegue considerar personalizar essa proposta e até uma coisa que eu queria falar com vocês é em relação à renderização, né? Aqui no escritório, a gente está usando muito a IA para finalizar nossas imagens. Então, assim, a gente tem que estar sempre pensando
pensando e fazendo uma reflexão sobre como a gente cobra, porque o mercado tem mudado, o cliente tem usado também a IA, então a gente tem que se adequar. Não estou falando que a gente tem que cobrar barato, né? Não estou falando que a gente deve cobrar muito abaixo do mercado, tanto que o nosso mercado hoje, ele se baseia por metro quadrado, então um prestador, né, um assentador, por exemplo, ele vai considerar por metro quadrado a obra, né? Tem o custo ali sobre a obra, que é por metro quadrado, enfim, a gente tem essa base. Porém, a gente também precisa se adequar ao que o cliente precisa. Às vezes ele quer só uma consultoria, às vezes ele não precisa do projeto de marcenaria, porque o lugar que ele vai fechar os móveis, eles já fazem o projeto. Então eu acho legal da capacidade de humanização que essa calculadora traz para a gente. Tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. E o legal é que ela é toda personalizável, você consegue colocar todos esses campos e ela está disponível lá na Hotmart. Quem tiver interesse, você consegue baixar um PDF que vai abrir aqui como internet e você consegue personalizar todos os campos. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem nos comentários o que vocês acham, como vocês precificam, se fez sentido para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.